Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora estamos finalizando a lição de Juvenis, a lição de número 11, Dominações e Exílio. Agora estamos estudando o capítulo 3. O capítulo 1 falamos sobre a queda de Israel. O capítulo 2 estudamos sobre a queda de Judá, do Reino do Sul. E agora iremos falar sobre o cativeiro babilônico. Os judeus, certo? Os judeus passaram cerca de 70 anos ali cativos na Babilônia, certo? Então nós vemos que Jeremias, ele foi um profeta que profetizava. Jeremias, ele profetizou em Jerusalém, dizendo: arrependei-vos, porque se vocês não se arrependerem, Deus enviará punição, porque o povo estava rebelde, o povo fazia o que queria, o povo não obedecia à voz de Deus através dos profetas, o povo praticava o mal de uma forma geral. Então tudo isso foi irritando a Deus. Então nós vemos aqui que após Jerusalém cair diante da Babilônia, ter destruído, Jeremias ele foi para o Egito, morar na cidade na cidade egípcia, na capital. Então nós vemos aqui que Jeremias profetizava em Jerusalém antes da queda. Quando destruiu além tudo em 586 a.C., Jeremias ele foi habitar no Egito. Então nós vemos aqui que Ezequiel ele foi levado na segunda leva de cativos para a Babilônia, lá por volta de 597 a.C., na segunda investida da Babilônia contra Jerusalém. Então Ezequiel ele foi o profeta pós-cativeiro. Ele era um sacerdote, porém quando ele estava ali na Babilônia, ele foi chamado por Deus para ser profeta de Deus, para ser a voz de Deus para os judeus ali na Babilônia. A misericórdia de Deus, mesmo povo distante da sua terra natal, mesmo povo em pecado, Deus levantou um homem de Deus para que falasse a voz de Deus ali para o povo, para que o povo se arrependesse. Deus é misericordioso. Então nós vemos que Jeremias muito falou da vinda dos babilônicos, mas o povo não ouviu. Mas também Jeremias ele profetizou que o povo iria retornar. Porém, no tempo aí de Jeremias, nós vemos aqui que tinha além do pecado do povo, tinha os falsos profetas. Que os falsos profetas, eles alimentavam o ego dos reis, dos sumos sacerdotes, dos príncipes, dos ricos ali de Jerusalém. Ele não falava a voz de Deus, eles falavam o que era bom para os ouvidos da elite e do povo dali de Jerusalém. Enquanto Jeremias falava: olha, se vocês não se arrependerem, Deus enviará uma punição através dos babilônicos. E os falsos profetas, podemos citar aqui Ananias, ele falava o contrário. Falava que isso era baboseira de Jeremias, que o povo não deveria dar ouvidos a Jeremias, que Jeremias era um judeu que desejava o mal dos judeus, porém Jeremias era um mensageiro da voz de Deus. E o povo estava fazendo o que era errado, praticando o errado. Então nós vemos aqui que Jeremias ele profetiza, ele fala olha, da vinda dos babilônicos como punição, como uma forma de punição, mas também fala que o povo, depois de 70 anos, retornaria da Babilônia para Jerusalém, após 70 anos após cativeiros, eles retornariam. Porém, Ananias, que era um falso profeta, ele falou que 2 anos depois o povo retornaria para Jerusalém. Então nós vemos aqui que depois Ananias, ele tem uma morte ali, ele morreu por conta do castigo que ele profetizou, dizendo que era Deus que estava falando, sem Deus estar falando. Então nós vemos aqui, vamos ler aqui no livro de Jeremias, capítulo 28, versículo do 1 ao 3. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passar 2 anos completos, eu retornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Mas lá em Jeremias 29:10 diz o seguinte:
Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então nós vemos aqui que esses 2 anos profetizados por Ananias não aconteceu. Então isso é um dos requisitos para nós sabermos se o profeta é de Deus ou não. Quando ele falar e não se cumprir, então não foi Deus que falou. Porém, quando o profeta falar e se cumprir, ele realmente falou pela voz do Senhor. Então, Ananias era um falso profeta, depois ele morre, e Jeremias, após a destruição de Jerusalém, ele vai habitar na cidade de Egito, no Egito. Então nós vemos que os apóstatas, eles sempre vão confundir o povo, porque eles não falam a verdade. E o povo, já na cidade da Babilônia, o povo estava devastado, triste em terra estranha. Então nós vemos que, vocês podem ler o Salmo 137. O Salmo 137 fala do povo ali, os judeus ali na Babilônia. Então nós vemos aqui, eu coloquei uma pergunta aqui para vocês. Como é que vocês, ou nós, eu ou você, podemos distinguir a verdade da mentira? Jeremias falava a verdade, Ananias e outros falsos profetas falavam mentira. Como é que nós podemos distinguir a verdade da mentira? Como é que nós podemos saber se é Deus que está falando ou é apenas o ser humano que está falando? É uma pergunta para vocês debaterem aí na classe de vocês. Todos foram avisados, todos, porém não deram ouvidos. Todos foram avisados. Outra pergunta, será que nós estamos dando ouvidos à voz de Deus? Será que nós estamos dando ouvidos à voz de Deus? Uma pergunta para debatermos, para nós debatermos na classe. E lembrando que tudo isso poderia ter sido evitado se o povo tivesse obedecido, se o povo tivesse confiado no Senhor, se o povo tivesse ouvido a voz de Jeremias, Isaías, Oséias, Amós e tantos outros, Naum, Jonas, tantos outros profetas que Deus levantou, Deus poderia ter tido misericórdia do povo. Mas aí, vamos para finalizar aqui, vamos ler o Salmo 137. Salmo 137 fala sobre isso daqui. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Sião era Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, pendurados as nossas armas, as nossas harpas, nós penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então, no versículo 7, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai até os seus alicerces. Versículo 8, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir com consoante nos fizeste a nós. Versículo 9, feliz aquele que pegar os teus filhos. Ou seja, aqui, Salmo 137, depois vocês leiam ele por completo. Salmo 137 fala sobre os judeus ali na Babilônia. Mas lembrando que tudo isso poderia ter sido evitado. Paz do Senhor, que Jesus Cristo possa dar uma ótima semana cheia de paz, de alegria, de comunhão. Paz do Senhor e até a próxima lição, a 12ª. Paz do Senhor.